Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o mundo observa atento a guerra entre Rússia e Ucrânia, que entrou no 5º dia. O presidente Volodymyr Zelensky afirma que as próximas 24 horas serão cruciais para o país e acusa a Rússia de planejar um genocídio. Neste momento, uma delegação da Ucrânia está reunida com representantes russos para tentar chegar a um cessar-fogo. O resultado desse encontro é incerto. As conversas ocorrem depois de uma forte resistência ucraniana e sanções em massa impostas à Rússia por potências ocidentais. Do lado russo, a missão diplomática é liderada pelo conselheiro do Kremlin, enquanto a Ucrânia enviou o ministro da Defesa. O encontro acontece em uma das residências do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, perto da fronteira com a Ucrânia. Já são centenas de mortos no conflito e o exército russo continua avançando e bombardeando cidades, mas encontra forte resistência tanto de militares quanto de civis ucranianos. Kiev, a capital ucraniana, está cada vez mais cercada e isolada. A Rússia anunciou um corredor humanitário para quem quer sair da cidade, mas muitos moradores se juntam aos militares na resistência, seja na fabricação de coquetéis Molotov ou montando barricadas. O presidente ucraniano disse que está no controle de Kharkiv, segunda maior cidade do país, depois de uma batalha feroz no domingo. O Kremlin disse que 2 cidades pequenas no sul da Ucrânia foram dominadas hoje cedo pelos russos. Essa guerra pode ganhar uma dimensão ainda maior. O serviço secreto ucraniano disse que Belarus, aliada da Rússia, planeja enviar tanques e soldados para a Ucrânia. Diante da forte resistência ucraniana e do apoio popular, político e militar do Ocidente ao país, Vladimir Putin colocou as forças nucleares em alerta máximo e culpou o discurso agressivo dos líderes ocidentais. O ministro da Defesa britânico lembrou hoje que o Reino Unido também é uma potência nuclear e que, no caso de uma escalada do conflito, Putin sofrerá uma resposta igual ou maior. Ben Wallace disse que o comportamento irracional do presidente russo torna muito difícil qualquer previsão do que possa acontecer e alertou que, sob pressão, as tropas russas podem ficar ainda mais violentas. O negócio realmente está tenso na região e a moeda russa desabou hoje e registrou valores mínimos em relação ao dólar e ao euro, devido às sanções impostas pela invasão da Ucrânia. A moeda russa era negociada a 100 unidades por dólar nesta segunda-feira, contra 83,5 na quarta, último dia de registro de uma taxa de câmbio oficial antes do início do conflito. As negociações foram suspensas depois de ultrapassarem os limites permitidos nas operações. Para defender a economia do impacto das sanções, o Banco Central da Rússia anunciou que vai elevar a taxa básica de juros em 10,5 pontos percentuais a 20%. Nas ruas, russos manifestaram preocupações com as economias. Até o momento, foi registrado um aumento do fluxo de clientes às agências bancárias, que ainda não se configura como uma corrida em massa para a retirada de depósitos. Estados Unidos, União Europeia e outros países anunciaram que vão excluir alguns bancos russos do Sistema Internacional de Pagamentos Bancários SWIFT e de qualquer transação com o Banco Central russo. Antes da invasão e das sanções, a inflação já estava em forte alta na Rússia, o que obrigou o BC a aumentar a taxa de juros várias vezes. E a guerra na Ucrânia também pode refletir em prejuízos ao Produto Interno Bruto brasileiro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o país tem a pior projeção de crescimento para este ano entre nações da América Latina. O Brasil tem baixa perspectiva de crescimento econômico entre os países da América Latina para este ano. Essa foi a sondagem mais atual divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. O cenário pode se agravar com a guerra na Ucrânia. A pesquisa ouviu 160 especialistas espalhados em 15 países diferentes. Caso a situação se mantenha, o conflito no leste europeu, iniciado na última semana,
pode causar impacto direto no Produto Interno Bruto do Brasil ao longo deste ano. Entre as consequências, a população estão a possibilidade de alta no preço dos alimentos, dos combustíveis e a instabilidade cambial. O Brasil registrou queda do PIB entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro de 2022, saindo de 54,5 pontos para quase 15,5 pontos, ficando com o menor índice entre as nações da América Latina. Outro aspecto da economia brasileira que pode ser impactado pela guerra é o preço dos alimentos. A Rússia e a Ucrânia estão entre os principais produtores mundiais de trigo. O medo da escassez de produtos assusta o mercado econômico. As incertezas podem contribuir para aumentar a inflação. E ainda falando sobre o assunto, o Itamaraty afirmou que pelo menos 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia. Ainda constam cerca de 100 brasileiros registrados na lista da embaixada em Kiev, que continuam em solo ucraniano. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que 80 brasileiros conseguiram ir para países fronteiriços como Polônia e Romênia com a ajuda da embaixada brasileira na capital ucraniana. Segundo o Itamaraty, um plano de contingência atualizado em janeiro deste ano prevê a possibilidade de resgate quando as condições permitirem. Na semana passada, o governo informou que a comunidade brasileira registrada na Ucrânia antes do conflito era estimada em aproximadamente 500 pessoas. O número de brasileiros que se registraram foi bem inferior. Ainda constam, segundo o Itamaraty, cerca de 100 brasileiros registrados na lista da Embaixada Brasileira em Kiev que continuam em solo ucraniano. O Grupo de Trabalho Brasileiros na Ucrânia e a Embaixada em Kiev seguem buscando localizar e contatar brasileiros ainda na Ucrânia com o apoio da Embaixada em Varsóvia. A intenção é verificar a situação pessoal de todos, condições de segurança nos locais onde estão abrigados e possibilidade de saída. E antes de encerrar, olha só, milhares de australianos tiveram que deixar suas casas após uma série de inundações provocadas pelas fortes chuvas em volume recorde que atingem o país. Muitos precisaram procurar abrigos nos tetos das casas. 8 pessoas morreram e a Agência Nacional de Meteorologia alertou sobre mais chuvas que podem causar mais transtornos. Os serviços de emergência ficaram sobrecarregados com os pedidos de ajuda, o que levou alguns moradores, entre eles o prefeito da cidade rural de Lismore, a pedir ajuda nas redes sociais. Quase 1.000 escolas de Queensland permanecem fechadas devido às inundações. Temporais castigam o leste da Austrália desde a semana passada, no que autoridades consideram as piores inundações em décadas. Algumas regiões registraram mais de 300 milímetros de chuva desde sábado. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.